Falando em animais, vamos falar agora de um outro aspecto. Vamos falar de maus tratos. Alagoas registrou nesse ano até agora 45 casos de maus tratos contra animais. E tem de tudo, tá, gente? Abandono, ataque contra outros bichos, tem até zoofilia. Vou chamar aqui o Alan Garcia, que tem detalhes desses índices. 45 denúncias. É muito, mas a gente sabe que na prática, na realidade, esse número é até maior, né? Pena que as autoridades, às vezes, nem tomam conhecimento. Vamos estimular, então, Alan, essa denúncia? Por favor, boa noite a você. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para o pessoal que está aqui com a gente no Cidade AL, na TV Pajuçara. Pois é, a denúncia é uma parte muito importante quando a gente fala desses cuidados, dessa proteção aos animais. Quanto mais a gente denuncia, são números que se juntam ao poder público, para a delegacia que cuida desse assunto, para a OAB. E esses números provocam o quê? Atitudes, medidas, urgentes e necessárias para proteger os animais e trazer a responsabilidade diante daquele agressor. Aqui com a gente é a Adriana Alves, que é advogada e presidente da Comissão do Bem-Estar Animal da OAB daqui de Alagoas. Adriana, são diversos os casos, quando vocês colocam nesses 45 registrados pela OAB. Tem zoofilia, tem animais acorrentados, abandonados. Você até me falou de um abandonado perto aqui onde você mora, né? Como é que foi essa situação? Boa noite para a senhora. Boa noite a todos e a todos. Realmente, a denúncia é o maior canal que a sociedade civil tem para proteger os animais como um todo. Se você faz denúncia ao AB, ao Ministério Público, à Delegacia contra Crimes Ambientais, você vai ter um número e também a resposta para aquela situação de maus tratos que você encontra. Semana passada, aqui próximo aonde eu resido, foi abandonado uma pitbull que aparentemente era dócil, ela estava com as patas machucadas e tinha um ferimento na perna. Provavelmente deve ter sido abandonado por esse motivo, porque a primeira dificuldade que aparece, se abandona o animal. Ela tinha um score corporal muito bom, aparentava ser bem alimentada, dócil. A sorte é que nós conseguimos, dentre os moradores aqui, um que adotou a pitbull, que tinha um perfil muito dócil. Mas, assim, o que nós vemos hoje em dia é um aumento muito grande do número de zoofilia, do número de animais acorrentados que vivem na chuva, no sol, porque as pessoas, infelizmente, acham que criar animal é amarrar no fundo do quintal, deixar levar chuva, levar sol, mas que tem a ideia de que não está maltratando porque bota comida e bota água. Amarra numa corda pequenininha, numa corrente pequenininha, que simplesmente não dá condição nem de um animal se sentar. E isso dá cadeia de 5 a 2 anos e multa. Então, assim, não pensem, tutores, que você apenas dar comida e água é uma situação de bem-estar animal. Não é. Vocês correm o risco. Melhorem o estado e a condição de criação dos seus animais. A zoofilia também tem aumentado muito, principalmente no interior do estado. E o abandono nem se fala. Além da questão de você ter um animal, o animal adoece, você não leva para o veterinário, o animal morre à míngua, o animal fica cheio de carrapato, não dá um banho. Então, tudo isso é maus tratos. Não é apenas, como eu digo e repito, fornecer água e alimento, é você criar bem o animal. Adriana, quanto mais se denuncia, mais medidas vocês conseguem tomar. Vocês, que é a OAB, a Polícia Civil, por parte do delegado Robervaldo Davino, que assume, tem à frente a delegacia de crimes contra esses animais. A denúncia hoje tem esse papel fundamental, né? A denúncia hoje tem esse papel fundamental porque quando você aumenta o número de denúncias, aumenta também o número de atuação, a sociedade civil funciona como um eco, dessas atividades. A Delegacia contra Crimes Ambientais tem um aumento crescente de denúncias, exatamente por conta disso, porque as denúncias são feitas e são feitas exatamente as apurações e as punições, porque tenha certeza que boletim de ocorrência que chega na Delegacia contra Crimes Ambientais, ela vai ter o seu procedimento policial instaurado e seguirá para a justiça. E aí você corre o risco de ser penalizado por uma questão de crime de maus tratos a animais, que é um crime federal.
Adriana, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, o que a Adriana me falou antes de entrarmos ao vivo é sobre essa questão da denúncia. Eu bato mais uma vez nessa tecla. Às vezes você faz uma denúncia e aquele caso especificamente não teve uma solução que no seu olhar foi a melhor, ou seja, poderia ter sido algo mais exemplar. Mas não se engane, aquele dado, aquele registro, aquele BO que você colocou para a delegacia de maus tratos contra um animal, ele vai ser sim levado em consideração. É mais um caso que, somando aos outros, faz a OAB olhar com outros olhos, perceber, eita, a violência ainda continua contra os animais, as agressões continuam. O delegado à frente da delegacia que apura esses casos também vai ter esse olhar de que não conseguiu apurar aquele caso específico, mas tem um montante no final das contas. Então é importante sempre fazer essa denúncia. Faz para a OAB, faz para a Polícia Civil, porque eles vão juntando tudo isso e sempre no final das contas tem uma repercussão muito interessante e punindo, acima de tudo, o agressor.